Gente querida e gente maravilhosa, eu estou fazendo um trabalho de leitura da carta de Judas. Judas Tadeu, o apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. E dissecando, fazendo uma leitura versículo a versículo, procurando fixar ou ler com mais atenção, parte por parte, e agora é o momento, né, que eu estou tentando me concentrar bem para fazer a leitura do versículo 11. Então, eu pretendo ler o versículo 11. Estou fazendo esse trabalho que eu considero muito sério. O mundo, ele considera sério você, no caso, você se embebedar, né? Não tem nada contra a bebida. Mas se você estiver bebendo, de você cair, né, e você ficar gritando, voz muito alta, isso é uma coisa normal, na minha opinião. Mas, só que para as pessoas, ela aponta o dedo para você e fala que você tá maluca, te interna numa clínica psiquiátrica. Vai entender o mundo. Depois essas pessoas bebe, grita. Às vezes passa a noite toda gritando. Eu acho isso ótimo. Inclusive, eu já fiquei noites dançando, curtindo a noite. Mas dependendo do ponto de vista de uma pessoa para outra, o conceito de maluquice, ele é um conceito muito que vai de cada um. A pessoa vai na sua casa, quebra uma televisão, depois ela te interna numa clínica psiquiátrica. Ela dá uma de pessoa equilibrada. A pessoa quebra uma televisão de mais de R$ 1.000 e depois ela dá uma de equilibrada para decidir a sua vida emocional e do equilíbrio. Ela que vai assinar se você está equilibrada. A pessoa que quebra uma televisão de mais de R$ 1.000. Mais de R$ 1.000. Nós vivemos esses tempos obscuros. Tempos em que você vê que uma pessoa sai do governo e vai para a cadeia. A pessoa sai do governo, depois a pessoa tem um cargo no governo, ou um cargo de chefia, tá mandando em todo mundo, sai e vai para a cadeia. Direto para a cadeia. Você fala, meu Deus, que merda é essa? Você fala, aí se você não pode falar nada. Mas você fala, que tempos são esses? Então, é dentro desse tempo que nós vivemos, esse tempo de trevas. Isso tudo é trevas, gente. Corrupção, esse desamor, incompreensão com o próximo. Isso tudo são trevas. É porque as pessoas elas não estão respeitando a nossa missão em Deus. Elas estão afrontando o Espírito Santo. E aí morre todo mundo. E elas não gostam de escutar a verdade. Você fala assim, olha, você olha para lá, morreu, olha para cá, morreu, olha para lá, morreu. Não gostam, não gostam. É capaz de vir na porta da sua casa, bater o portão, fazer um monte de coisa. Não gostam, mas é a verdade. Você olha para um lado, morreu gente. Olha para o outro, morreu gente. E o que está acontecendo, muitas vezes vai se morrendo. Gente, então é dentro desse contexto que a carta de Judas fala. Ele é uma carta desconcertante para a sociedade, porque o mundo ele vive uma fé afastada do ensinamento de Jesus Cristo e a igreja está no mundo. Como instituição, a igreja ela tem que ter um pé no mundo. E quando ela tem um pé no mundo, ela tira o pé de Deus. A igreja também é pagã. Dentro dessa visão, quando ela tira o pé de Deus e passa a servir o dinheiro, ela trabalha com paganismo. Ela trabalha com serviço do mundo. Ela sai daquela orientação do Espírito Santo e vai administrar as ciências, a filosofia, revides na sociedade, né? Mas a igreja é o caminho que a gente tem que falar, porque as pessoas têm que ter uma opção de vida,
né? Tem que ter um local para elas chegarem até Deus. A gente não vai ir contra a instituição da igreja, mas precisamos falar a verdade. A verdade é Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, e o apóstolo que também viveu a sua vida de forma radical e deixou essa carta para nos mostrar a verdade. Então, o versículo 11, vamos ler aqui o que está se falando. E as pessoas não gostam de escutar. Elas ficam, parece que até as pessoas chegam a passar mal quando a gente lê a Bíblia. Tem música, tem louvor que você vê que as pessoas passam mal. Se você cantar digno é o Cordeiro Santo, tem gente que passa até mal. Parece que o demônio está sendo expulso do corpo das pessoas. É assim. Você vê que hoje em dia tem muita gente com demônio no corpo. As pessoas não sabem. Mas esse desejo que as pessoas têm de eu quero ter, eu sou melhor que todo mundo. Eu quero ter o ódio de dar aquele revide, eu quero me vingar daquelas pessoas. Esse desejo animalesco, o desejo animal de fazer mal, é o demônio agindo no corpo das pessoas. Muita gente com demônio no corpo. É uma maldição tenebrosa. E tem gente que não quer se libertar. Não quer ter a libertação. Né? Então, tá falando. Estes são manchas em vossas festas de amor. São pessoas que estão manchando a igreja. Estão na igreja manchando as festas do amor. Né? Eram para ser festas com as pessoas justas, era para ter aquele amor daquela época, o primeiro amor, mas não tem porquê, essas pessoas estão lá manchando a obra de Deus. Branqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. Elas não têm temor, estão lá nas igrejas, na obra de Deus, está manchando a obra de Deus. São nuvens sem água, levadas pelo vento de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas, quer dizer, são ossos caiados, pessoas sem graça, chatas, desagradáveis, pessoas que não têm, elas são pessoas sem sal. Tudo gente sem sal, gente desagradável, pessoas mortas no maligno, ossos caiados, gente desgraçada. Não tem nem criatividade para fazer o mal. Nem para fazer o mal tem criatividade. Repete as mesmas feitiçarias, as mesmas curicambas, entendeu? Não tem criatividade nem para fazer o mal. Faz o mal daquele jeito mesmo ali. Aprende a fazer o mal daquele jeito, morre da mesma forma, fazendo o mal da mesma forma, com a mesma criatividade seca. Nem para fazer o mal é interessante. Gente querida, então a palavra do Senhor Jesus nos exorta que nós saiamos dessas obras de gente desgraçada, que o futuro dessas pessoas é a morte eterna com o maligno. Porque o nosso futuro, gente, a nossa aposentadoria, essa coisa do INPS, pensão, quem morreu não levou nada, bem nenhum, tá? E o nosso futuro, sempre temos que falar, é a nossa salvação com nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos trabalhar pela salvação. Jesus está vivo, vive e reina para sempre. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Gente querida e gente maravilhosa, eu estou fazendo um trabalho de leitura da carta de Judas. Judas Tadeu, o apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. E dissecando, fazendo uma leitura versículo a versículo, procurando fixar ou ler com mais atenção, parte por parte. E agora é o momento, né, que eu estou tentando me concentrar bem para fazer a leitura do versículo 11. Então, eu pretendo ler o versículo 11. Estou fazendo esse trabalho que eu considero muito sério. O mundo, ele considera sério você, no caso, você se embebedar, né? Não tem nada contra a bebida.
Mas se você estiver bebendo, de você cair, né, e você ficar gritando, voz muito alta, isso é uma coisa normal, na minha opinião, mas só que para as pessoas ela aponta o dedo para você e fala que você tá maluca, te interna numa clínica psiquiátrica, vai entender o mundo. Depois essas pessoas bebe, grita, às vezes passa a noite toda gritando. Eu acho isso ótimo, inclusive eu já fiquei noites dançando.